Janete, aqui é Rudá Risse, eu sou presidente do Instituto Cultiva, um instituto que funciona aqui em Belo Horizonte, mas nós estamos no país todo. Eu sou sociólogo, cientista político, e você no início perguntava se eu estou preparado, não entendi muito bem preparado para quê, mas como eu sou corintiano, estou preparado para tudo, como todo mundo sabe, claro, para ser vitorioso, ganhar campeonato nacional e internacional, e infelizmente também preparado para perder. Em relação a essa sequência de questões que você colocou, são vários temas, eu vou, na verdade, articular todos eles numa única resposta, talvez fique um pouco longa, mas eu acho que eles estão super interligados. Então, vamos começar tentando entender um pouco o que aconteceu com o Bolsonaro. A primeira questão que eu queria lembrar é de uma máxima da política, inclusive um dos teóricos mais citados da política até hoje, né? Que dizia que a parte do corpo humano mais sensível é o bolso. Isso é muito importante para a gente entender que as grandes mudanças de definição política da maioria da população, principalmente aqueles despossuídos de poder, seja econômico, seja político, ela está relacionada com a sobrevivência, né? E com o futuro, com a possibilidade de prosperar, de ter sucesso na família, de ter equilíbrio, estabilidade. Então, você veja que, no final, o Bolsonaro tinha 75% dos brasileiros com expectativa positiva em dezembro de 2018, portanto, algumas semanas antes dele tomar posse. 75%, dado do Ibope, pesquisa do Ibope. Já em março, ele já caía para algo em torno de 40 e poucos por cento. No final daquele ano de 2019, ele atingia 38%. Aí ele tem uma pequena subida, e aí a questão é, por que ele teve uma pequena subida? Porque nós tivemos 13º salário. E esse é um momento que tem muito emprego sazonal, como é o caso, por exemplo, do comércio. Então, houve uma pequena melhora, mas em janeiro e fevereiro, quando aqueles empregos sazonais acabaram, ele despenca novamente. Em algumas pesquisas, ele vai despencando, principalmente quando a gente começa a paralisar a atividade econômica em função da quarentena. Em algumas pesquisas, ele chega a ter menos de 25%, que são várias pesquisas, XP... o Bolsonaro estava em torno de 25%, 26% só de aprovação, ou seja, já teria despencado mais do que 10% em relação ao final do ano passado, do ano anterior. Nós temos Poder 360, nós temos muitas pesquisas. O único que saía do tom era o Datafolha. Aí começa a entrar a ajuda emergencial de R$600, e aí ele começa a subir. Então, a questão central é, toda vez que a vida da base da população brasileira, nós somos a 7ª economia, o 7º país do mundo, de 200 países que nós somos o 7º país em desigualdade social do mundo. Só perdemos para países africanos. Mas nós somos a 8ª economia do mundo. Então, ser a 7ª, sendo o 34º país mais rico, é uma coisa, mas ser a 7ª economia mais desigual, sendo a 8ª economia do mundo, isso mostra a distância que nós temos de qualidade de vida e de poder econômico entre os brasileiros, né? Entre a elite social, política, econômica do país e o brasileiro que se lasca todo dia pegando metrô, pegando ônibus, né, para ir para trabalhar. 2 ônibus, demorando 1 hora e meia para chegar ao trabalho, e mais 1 hora e meia para chegar em casa, ou seja, nós estamos falando de 3 horas da vida deles só no transporte coletivo, né? Mais 8 horas de trabalho, e você já está vendo como que é a vida desse pessoal, né? De fato, você estava falando do Maurício Moura, de fato, as pesquisas que nós temos com os eleitores brasileiros revelam que realmente o brasileiro médio desconfia muito de todos os políticos. Vou dar só um dado aqui
de uma pesquisa fantástica feita por uma professora da Unicamp, que deu num livro, acabou gerando um livro chamado Vozes do Bolsa Família. É a melhor pesquisa que nós temos de cunho etnográfico, vamos dizer, quase etnográfico, é meio antropológico, antropologia política se chama essa área, com beneficiárias do Bolsa Família, antes da vinda, da chegada do Bolsonaro. E o que essas mulheres que foram beneficiadas por Bolsa Família diziam? Diziam mais ou menos, vou resumir, diziam mais ou menos o seguinte: primeiro, elas acham que todos os políticos são corruptos. Sempre foi assim. Tem um sentido nessa interpretação, porque elas são filhas de pais que estavam na mesma condição que ela está, de avós, de bisavós, de tataravós. Ela é vizinha de famílias que vivem a mesma condição que ela, cujos pais viviam do mesmo jeito, cujos avós, bisavós, tataravós. Como é que essa pessoa pode achar que os políticos que estão aparecendo na televisão, que estão de terno, que viajam de avião, que comem o que eles desejam, é só pedir para a Copa do Palácio do Planalto, como é que elas podem achar que os políticos são diferentes? Mas olha só a inteligência política dos brasileiros. Elas diziam o seguinte: de fato, nós não acreditamos que algum político pode não ser corrupto. Aí, durante as entrevistas, então se pergunta: mas você votou em alguém na última eleição? E elas dizem: sim. Em quem vocês votaram? E a resposta é: no Lula. Mas o Lula não é igual aos outros políticos? E elas dizem: ele é muito parecido com os outros políticos, então por que vocês votaram nele? E a resposta era: porque um dia ele foi pobre e passou fome. Você entendeu, Janete, que isso significa uma identidade social de vida? Então, o que eu estou querendo dizer é que a grande massa da população brasileira, ela não tem muito como acreditar nos outros políticos, mas há detalhes na vida dos outros que, ao se identificar com a sua vida, isso faz uma diferença. Então, o que é que pode fazer com que uma pessoa mude de opinião sobre um político, já que todos são iguais? Se ele tem a mesma origem, se ele sofreu a mesma coisa, mas isso não basta, se ele fizer alguma coisa para minha vida ser pelo menos um pouco mais estável e eu ter condições de viver. E os R$600 de ajuda emergencial que essa população está recebendo, ela está dando condições, não é só para a pessoa se estabilizar na vida, está dando condições para a pessoa comprar material de construção civil. Todos os grandes centros urbanos do Brasil estão indicando em pesquisas recentes isso. As pessoas que estão recebendo essa ajuda emergencial estão conseguindo fazer reforma na casa, até ampliando, fazendo um puxadinho, uma laje. Parece uma loucura, não é? Mas nós estamos tendo, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, nós já estamos tendo problemas em relação à oferta de material de construção civil, principalmente esse material básico de construção civil, não sofisticado, não é? Além disso, nós estamos tendo notícias de movimentação de compras e aquisições de, por exemplo, celulares de segunda mão, né? Já com uso, né? Linha branca usada e assim por diante. Ou seja, esse é o país que nós vivemos. Então, evidentemente que isso ajuda. E isso tem impacto na visão e na avaliação que a população tem em relação ao governante. E aí alguém chega e fala assim: não, mas o Lula. Eu falo: não, o Lula tudo bem, essa é a opinião. O Lula tudo bem, não tem problema nenhum. O Lula foi um bom presidente mesmo. Mas esse aí também está sendo, por causa dos R$600. Fala: porque mas está desmatando. Fala: mas o que tem a ver isso com a minha vida? Entendeu? É uma visão utilitarista, pragmática da vida, de gente curtida, que já acreditou em tanta coisa e a vida continuou rodando no mesmo local. É isso que acontece no pensamento das pessoas mais pobres, quando vive numa sociedade
tão historicamente desigual. Bom, apesar de tudo isso que eu falei, eu acho que o Maurício Moura faz parte daquele grupo que eu venho chamando de atacados pelo estresse pós-traumático. O que quer dizer isso? Depois que a gente, então, com o lulismo, dá aquele up, né, na história do Brasil, que começa a quebrar 50% das pessoas que passavam fome no Brasil, elas acabam ascendendo, não passam mais fome. Que a renda dos trabalhadores aumenta significativamente, que a gente faz explodir um mercado de consumo, e não só de consumo básico, mas de consumo qualificado, né? Com bens sofisticados, né? Viagens com transporte aéreo, compra de casa, carros, né? Ingresso em faculdades, principalmente particulares, pagando mensalidade. Quando a gente entra nesse ritmo, parecia que o Brasil ia entrar nos trilhos, né? Não é à toa que o mundo inteiro falava que o Brasil era a bola da vez, né? Nós nos tornamos o segundo país mais rico da América, só perdendo para os Estados Unidos, são mais ricos que o Canadá, né? Então, assim, passamos a comprar, os empresários brasileiros começaram a comprar grandes empresas da América inteira, inclusive dos Estados Unidos. Nós, através da Ambev, holandesa brasileira, nós compramos a Budweiser dos Estados Unidos, nós compramos 2 maiores frigoríficos dos Estados Unidos, compramos todos os grandes frigoríficos e empresas de cerveja da América do Sul, da Uruguai, da Argentina, todos, tudo é brasileiro. Tínhamos a Embraer e assim por diante, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê, de repente, o impeachment da Dilma, em seguida a prisão do Lula e a vitória do Bolsonaro, muita gente que tinha embarcado achando que assim, a história acabou, não tinha mais luta de classe, não tinha como o Brasil recuar, despenca. E aí começa com essas visões meio catastróficas, né? Pessimistas. Agora o Bolsonaro subiu, nunca mais ele vai descer, igual um balão, assim, né? Vai indo, né? Ele nem vai explodir como um balão de gás, né? Ele vai lá, vai chegar na Lua, depois para passar, vai chegar até o Sol, né? Assim, não tem como, né? E, na verdade, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande, principalmente quando não conhecem a política, ou não conhecem nem a política brasileira, de entender que no Brasil tudo é como um bumerangue, né? Ele vai e volta. Vai e voltou com o Lula, vai e voltou com o Bolsonaro, e olha só, em menos de 2 anos, foi e voltou quantas vezes? Quantas vezes o bumerangue começou do lado de cá do Bolsonaro, foi lá do lado de lá, começaram a falar do impeachment e voltou para ele no final do ano passado, aí vai de novo com o Covid lá para fora, já começam a falar de novo do impeachment do Bolsonaro, aí ele faz acordo com o Centrão, aí os militares começam a tutelar, aí volta de novo o Bolsonaro por causa da ajuda emergencial, aí volta de novo. As pessoas têm que ter um pouco de cuidado na análise, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tenham um pouco de controle, parem de dar uma de Nostradamus. O Brasil não é um país fácil. E não tem como um governante ter tanta estabilidade, mais do que o Lula aprova. Imagina, a pessoa sai com mais de 80% de aprovação. Ele consegue fazer com que o PT elegesse o presidente da República 4 vezes seguidas. 4 vezes seguidas, nunca na história do Brasil nenhum partido chegou perto disso. O PT é o único partido do Brasil que desde 89 chega ao segundo turno de eleição presidencial quando houve segundo turno. Não há nenhum outro partido. E aí começa a se falar que o PT acabou. Então, se o PT acabou, que na verdade não acabou, por que é que o Bolsonaro não vai acabar? É o pessimismo que vem atingindo esse pessoal que acreditou que o Brasil não ia voltar mais a ser o que é. A questão básica, então, aqui para terminar essa longa digressão aqui, Janete, é que, na verdade, o Bolsa Família e a ajuda emergencial tiveram, então, tendo o mesmo impacto político-eleitoral que a gente teve num país tão desigual. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala do Nordeste, Maranhão, Piauí e Alagoas
Maranhão, 50%. O Piauí e Alagoas tem mais ou menos 48%, 47% de toda a sua população recebendo Bolsa Família até hoje. Você imagina o que significa isso? Sem o Estado, esse pessoal estava comendo calango, como a gente viu naquelas manchetes dolorosas para nós, né? Esse é o nosso país. R$ 600 é de uma ajuda fantástica. Claro que para quem ganha 10, 20 salários mínimos ou mais, isso daí fala, não é possível que a pessoa dependa de 600, menos do que o salário mínimo. Vai lá viver, vai subir o morro, e não só o morro, né? Vai para o sertão do Brasil, e não precisa ser no Nordeste, não. Vai para o Vale do Ribeira, em São Paulo, vai para o Jequitinhonha, em Minas, e vai ver o que é a vida dos brasileiros, né? E o que significa isso. O que ela vem sugerindo é uma hipótese muito interessante, que nós vamos ter que checar bastante. O que ela vem dizendo? Ela vem dizendo que no Nordeste, os estados governados pelo PT, que não fazem oposição nenhuma ao Bolsonaro, para parecer bons moços, e principalmente com uma pegada empresarial, são os estados que apresentam maior crescimento e recuperação da popularidade do Bolsonaro. No caso, Ceará e Bahia. Ou seja, o que ela está tentando dizer é que não basta ser um governo que não seja de esquerda. A questão mais forte da recuperação do Bolsonaro é quando o governo de oposição não se apresenta como oposição ao Bolsonaro e assume um bom mocismo. Isso tem a ver com muitas teses de análises políticas no mundo inteiro que indicam que quando uma oposição não faz qualquer tipo, principalmente de esquerda, qualquer tipo de polarização de valores, ele não cria conflito de ideias, conflitos morais, quando ele não questiona não apenas o que o governo de plantão faz ou fez, mas principalmente seus princípios, quando ele não disputa os corações e mentes da população, a tendência é quem está no poder e assumindo cada vez mais a hegemonia, né, cultural e de valores do país ou daquele território, né? Lembrando que aqui eu estou usando um conceito de hegemonia do Gramsci, que ele dizia que a hegemonia é a capacidade de uma liderança ou uma força política escutar os interesses e os valores da maioria da população e tentar forjar um discurso em que todos se percebam nele, que tenham identidade com ele. E aí esse discurso, essa proposta, cimenta, esse é o termo que o Gramsci usa, cimenta, ele cola as pessoas e formam um projeto ou uma visão de país ou território. O Bolsonaro, nesse momento, porque não tem uma oposição, esse é o segundo problema, e não só a desigualdade, não tem uma oposição vigorosa, é uma oposição, em alguns momentos, covarde, e muito preocupado só com a eleição, e não com essa disputa de valores na sociedade, está abrindo ele está tendo uma avenida para ele percorrer daqui por diante. Isso daí é um tema super interessante. Vou tentar não ser tão prolixo, mas a questão básica é o seguinte: a população brasileira, de maneira geral, não consegue compreender muito a diferença entre esquerda e direita. Eu acho que tem muito mais a ver com a esquerda, com o problema da esquerda, do que com a direita. Ela é muito pragmática, como eu disse, e nas pesquisas que nós temos, que tentam identificar essa classificação, autoclassificação, o que nós temos, em primeiro lugar, é muito interessante, é que a ideia de esquerda é o PT. Ou seja, nós não teríamos uma esquerda multifacetada. Há uma confusão entre os brasileiros de quando fala esquerda é o PT. E o PT tem a ver com greves de trabalhadores, sindicatos, né? Engloba tudo isso, para você ver como que é difícil para o brasileiro fazer uma diferenciação. Vou fazer um parênteses aqui. As pesquisas indicam, inclusive, que a maioria dos brasileiros confundem governo municipal com estadual com federal, principalmente federal com municipal, né? E o mais importante é o federal. Então, assim, você vê, o municipal entra no cômputo da avaliação
da maioria dos brasileiros, porque ele está do lado, né? O vereador, o prefeito, você sempre vê ele na igreja, na padaria, no restaurante é demais, né? Mas na padaria e tal. Então, na rádio, falando, então você tem uma certa proximidade, mas há uma confusão muito grande. Você veja que a Anitta, a cantora, até recentemente, eu não lembro se foi no Instagram, que ela pega e faz uma pergunta para uma jornalista da área econômica, ou política, ela pega e faz a seguinte pergunta: mas me explica aí, o judiciário está dentro do governo? Não, você imagina a Anitta, tudo bem que é uma jovem, ela não tem um histórico intelectual, tal, mas olha a confusão. Eu acho super interessante essa pergunta dela, porque revela para a gente como que os jovens não têm informação, porque não estudam isso no ensino fundamental, nem no ensino médio, isso não faz parte da formação dos cidadãos brasileiros. Então, as pessoas têm muita confusão, né, em relação a isso. Mesmo assim, as pesquisas revelam o quê? Que 30% da população brasileira tem valores mais próximos do Bolsonaro, em especial algo em torno de 15%, ou seja, metade desses 30%. Então, eu diria mais ou menos o seguinte, que 15% tem uma identidade muito grande com o Bolsonaro, e outros 15% têm uma identidade mais ou menos, assim, não gostam muito da esquerda, do PT, mas também não são assim, não ficam mordendo a canela, né, das pessoas, né, como os bolsonaristas fazem, né? Do outro lado, daqueles que são favoráveis ao PT, à esquerda, dá 30% também. E 40% oscilam. A questão é, por que eles têm o mesmo tamanho? Pesquisas do Vox Populi, Datafolha, por que se tem o mesmo tamanho? E se o PT é o partido mais querido do Brasil, dos brasileiros, algo ao redor de 25% dos brasileiros dizem que o PT é o seu partido de preferência. O segundo partido da preferência tem menos da metade disso. Então, se o PT e a esquerda têm o mesmo tamanho que o bolsonarismo, até maior, por que é que a população confunde que essa história dos R$ 600, quem defendeu foi o PSOL, o PT, o PDT, o PSB, o PCdoB? Por que confunde com o bolsonarismo? Porque a esquerda não fala nada com a base. Porque a esquerda não disputa ideias lá na base dos trabalhadores que carregam marmita, que carregam o pessoal de aplicativo, o pessoal que vai assistir, pega ônibus e metrô todo dia, o lascado lá da agricultura familiar. Os indígenas, eles não estão lá. A esquerda não está lá. Então aí você vai falar, mas o bolsonarismo tá? Não tá, mas ele está na TV, não é? Ele está na rádio. E a esquerda na oposição. O que eu estou querendo dizer? É que a esquerda assumiu o governo em 2002, 2003, né, quando toma posse, e esqueceu que é ser oposição. A esquerda, esses partidos que eu citei agora de esquerda, eles têm junto 11 mil prefeitos que foram eleitos, ou melhor, 1.100 prefeitos que foram eleitos, 11 mil vereadores. E você está vendo juntar essa multidão de vereador e prefeito para dar uma linha em todos os municípios governados pelo PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT? Nada, niente. Não tem. Então, como é que uma pessoa que é presidente, que aparece o tempo inteiro nos jornais televisivos, na rádio, nas manchetes de jornal que fica lá na banca, que fica provocando todo mundo, como é que a esquerda que não aparece lá no município vai disputar com essa ideia de que quem pensou por eles foi a esquerda? Obviamente que o Bolsonaro faz tudo para não passar e depois ele percebe que ele está melhorando os indicadores de avaliação dele por causa disso, ele vira casaca. Foi assim com o Fundeb. O Fundeb, a esquerda, deu uma lavada no Congresso Nacional. Arrebentou com todo o pessoal de direita, inclusive os de direita que se infiltraram na esquerda, como é o caso da Tabata Amaral. E aí, quem é que o Bolsonaro tentou fazer? Falou, nós estamos felizes com a aprovação. Ele tentou articular para derrubar o Fundeb na Câmara de Deputados. Depois, olha, isso é jogo político, Janete. O que eu fico preocupado é com a ingenuidade da esquerda e desse salto alto, esse tamanco que fez a esquerda ficar tão longe. E, evidentemente que nessa história toda vem a classe média branca, né? Principalmente sulina, né? É uma classe média muito despolitizada e que os valores empresariais da meritocracia entrou na mente desse pessoal.
Então, assim, eles se acham liberais do ponto de vista tanto do comportamento, então, há pesquisas mostrando que a grande maioria da classe média é a favor do aborto, do casamento homoafetivo, mas eles também são liberais na economia. Eles acham que, se der chance, eles próprios vão ser bilionários, né? E quem atrapalha eles de serem bilionários é o Estado. Com imposto, com isso, com aquilo, com burocracia, não é um empresário que não deixa ele chegar a ser empresário. Ele acha que é o Estado. Então, isso tudo vai criando uma cultura no Brasil, e quando vem a teologia da prosperidade, aí aumenta ainda mais, porque você tem repercussão nas igrejas. Os brasileiros são majoritariamente cristãos e muito místicos e religiosos. Se vive tão mal e vendo tanta gente próxima dele sendo muito rico, tendo além do que precisa, qual é a saída para viver? É fazer com que Deus me ouça. Veja como eu sou honesto, como eu sou trabalhador, e como os meus filhos não têm por que pagar por algo que eles nunca fizeram. E a partir dessa mística, se eu tomar a água que foi benzida por alguma liderança religiosa que tem um contato, ele já me disse que tem um contato com Deus, por que é que eu não vou acreditar nisso? Me diga, Janete. Por que é o que eu vou perder se eu tomar a água que o tal líder religioso benzeu, ou a pedrinha que eu pego lá porque ele... Qual é o problema de eu pagar o dízimo? O dinheiro é meu, eu sei que vai faltar comida em casa, mas estão dizendo que eu vou ter, em troca, eu vou ter o triplo, o quádruplo disso que eu estou passando. Qual é o problema? Por que tem gente que fica no meu pé falando para eu não fazer isso, que eu estou sendo enganado? Eu é que decidi. Entendeu a forma de pensar, Janete? E só para você ter uma ideia, você não me perguntou, mas a maior pesquisa que nós temos no Brasil com eleitor chama-se ESEB, E-S-E-B. Se você quiser, você coloca aí na internet, você vai ver a pesquisa. Se faz todo ano que tem eleição nacional, né? Para presidente da República. E as pesquisas, a série histórica dessa pesquisa ESEB, ela vem revelando que o brasileiro pouco se importa com deputado estadual, federal, com senador, porque ele não sabe qual é o papel, eles nunca estão lá no bairro. Ele conhece o prefeito, o vereador, o governador e o presidente da República. Agora, esses deputados, o que eles fazem? E por causa disso, quando você pergunta 10 dias depois da eleição, qual é o nome da pessoa que ele votou para prefeito, governador, presidente da República, os brasileiros, só menos de 8% não se lembram. Quando você pergunta sobre deputado estadual, federal, principalmente, quase 50% não se lembra. E aí quando se pergunta como é que você tomou decisão para votar nesse pessoal, eles falam, 10 dias antes da eleição, comecei a perguntar para a minha família, para os meus amigos, comecei a ver qual candidato é mais forte, quais que tem mais propaganda, porque já que eu sou obrigado a votar, eu não vou jogar votos fora, não. Vou votar naquele que é forte e vou ganhar com ele. E, obviamente, quem tem mais propaganda é quem já é parlamentar ou quem é rico. Então, você veja que a política no Brasil não é para amador, não. Essa é uma disputa pesadíssima, e quem acha que basta ter boa ideia e ser justo, que todo o reino de Deus vai estar junto comigo, é bom sair, colocar o cavalinho, tirar o cavalinho da chuva, porque não é assim não no Brasil. As pessoas são pragmáticas, principalmente os mais pobres, e eles querem saber o que é que de fato eu vou ganhar com isso, ou pelo menos eu não vou perder. E é esse o jogo que nós estamos vivendo agora. Lembrando, política é bumerangue. O Bolsonaro está bem agora, vamos ver se o ano que vem ele vai estar bem. Vamos ver. E vamos ver o que vai dar na eleição municipal, porque essa história do Bolsonaro estar bem e ele vai fazer um monte de prefeito é típico de quem não conhece a política municipal no Brasil. Não tem relação, a não ser nos grandes municípios. Mas acontece que, você sabe o que é município urbano no Brasil, segundo o IBGE? 26% do total dos municípios. O restante é rural ou muito distante dos centros urbanos. Então, a lógica é outra. Então, Janete, primeiro eu queria te dar os parabéns. Eu já li várias vezes nas redes sociais gente dizendo que você é revelação do cartoon da charge no Brasil. Eu acredito mesmo nisso. E eu acho muito importante essa discussão que você está abrindo, porque a gente
tem uma dificuldade no Brasil para discutir política. A gente discute nos botecos, nos aniversários, nas festas, né? Todo mundo acaba discutindo, né? Mas a gente finge que a gente não está nem aí, né, com isso, né? Isso é muito ruim, porque muitas informações acabam ficando presas naquelas pessoas que já são profissionais da política, né? Mas na democracia, a política só tem sentido quando aquele que não é profissional da política acaba tendo poder para mandar naqueles que se elegem como representantes. Então, eu quero te parabenizar, porque a gente teria que ter muitos encontros e conversas como essa aqui que você fez comigo, com mais pessoas, quanto mais melhor, para a gente começar a colocar os pingos nos is, né? É aquela frase, né? Aquele que não discute política, com certeza vai ser comandado por aqueles que gostam de política e discutem política, né? Então, por isso que eu acho que quanto mais a gente discute política em tudo quanto é lugar, no futebol, na música, mais nós vamos construir alicerce para a democracia brasileira. É isso aí, Janete. Boa semana.